Obrigado a vocês, ouvintes, que já estão aí se conectando ao nosso podcast Rotary Clube de Formosa em Ação. Hoje nós estamos com a nossa entrevistada aqui, a Paula de Faria Souza. Sei que a Paula é mãe, empresária, esposa e, além disso tudo, ainda presidente da APAF, né, Paula? Seja bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho, né, da história da APAF, da minha vida também, né, que eu sou mãe de autista, sobre a inclusão. Então é muito bom a gente participar e discutir desses temas. Ah, sim. Paula, o APAF ela é uma sigla? Isso, a APAF é Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa. Então é uma associação que luta pela inclusão dos autistas da nossa cidade. Quanto tempo já tem a APAF aqui em Formosa? A APAF tem 6 anos de registro com o CNPJ, mas antes disso a gente já tinha um grupo de mães que se encontravam, que se uniam, né, para buscar a inclusão, porque às vezes a realidade da mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista é difícil. A gente sofre preconceito, às vezes tem mães que não têm coragem de sair com os filhos, porque acha que o olhar dos outros, né, de que é diferente, de que vai dar trabalho, de que fica correndo às vezes, de que fala coisas sem sentido, né? Então tem muitas que têm essa dificuldade. Então a gente já se uniu. A gente tinha, antes da APAF, a gente tinha o MOAMA, que era a União de Mães para a inclusão também, para buscar os direitos das mães. Isso já tem uns 10 anos. Meu filho já tem 15, vai fazer 16 anos. E eu tive o diagnóstico dele quando ele tinha 2 anos e meio. Então já tem uma caminhada grande. Né? Então o diagnóstico do seu filho, graças a Deus, você é uma mãe que podemos dizer que é nota 10, né? Que já nota algumas diferenças na criança, né? Para poder ir buscar, ver o que acontece com ela, para poder ter um diagnóstico mais cedo, né? Que quanto antes o diagnóstico, eu imagino, melhor, né? Com certeza. Então eu percebi que meu filho tinha comportamentos diferentes a partir de 1 ano e meio por aí, né? Assim, comportamentos de não olhar no olho, de andar na ponta do pé, de às vezes você chamar e não responder. E eu ficava naquela dúvida, o que será, né? O que está acontecendo que está diferente dos demais, né? Mas essa percepção, muitas vezes, as pessoas demoram um pouco. Principalmente porque tem profissionais que ainda não estão especializados e não entendem. E fala que a criança, cada um tem seu tempo, espera. E esse esperar traz muitos prejuízos para a criança, porque quanto antes o diagnóstico e as intervenções, melhor o prognóstico, melhor o desenvolvimento da criança. É espectro, né? Espectro, isso. E tem níveis o espectro? Tem. Hoje o transtorno do espectro autista é dividido em 3 níveis. Nível 1, 2 e 3. A gente diz nível de suporte. Isso quer dizer o quê? Que o nível 1 de suporte, ele tem mais independência, ele precisa de menos suporte. O nível 2 precisa de um pouco mais de suporte e o nível 3 é aquele que geralmente é totalmente dependente, que ele precisa de um suporte muito grande para tudo, né? Às vezes para comer, para se vestir, para o cuidado pessoal mesmo. Esse o nível 3 precisa de um suporte maior. Não que, apesar de ser dividido em níveis, todos têm dificuldades. Às vezes, antes dos níveis, era classificado em leve, moderado e severo. Só que as mães costumam dizer que de leve não tem nada. Que na grande maioria das vezes, o nível 1 de suporte é aquele que tem mais tendência à depressão, é aquele que sente mais o preconceito, que entende melhor a situação e não consegue sair dela. Então, normalmente, são os autistas que sofrem bastante. E os pais junto, né? Então, todo o espectro precisa de auxílio, precisa de atenção. Até se fala em tirar esses níveis, né? Eu acredito que o próximo DSM não vem mais com níveis. Simplesmente que a pessoa está dentro do transtorno, né? E isso já é motivo para se cuidar, para ter um olhar diferente, de mais atenção. Sim. Hoje a APAF atende quantas mães e quantos filhos? Hoje a APAF tem 350 famílias associadas.
A gente tem um grupo de WhatsApp e tem a assistente social que visita as famílias. Nós já temos 227 cadastradas, 227 visitas mesmo, que ela foi nas casas, olhou a situação, fez o cadastro. Nós não temos ainda uma sede própria. Então, hoje o trabalho da APAF é mais de orientação e de informação. A gente orienta os pais, tem um grupo mensal de suporte dos pais com psicóloga e fazemos orientação de onde buscar, o que procurar, né? Às vezes a cidade ainda tem uma fila de espera grande para atendimento, para tratamento. Por isso, nosso grande foco é construir um centro para tratar e atender realmente essas crianças. Me tira uma dúvida, já teve algum caso de algum pai que foi buscar um diagnóstico para o filho e também foi diagnosticado? Isso tem acontecido muito. Na associação eu conheço pelo menos umas 5 famílias que aconteceu isso. Foi atrás do diagnóstico dos filhos, inclusive até alguns pais falavam, não, ele não é autista não, ele é igualzinho a mim quando criança. E aí quando a psicóloga fez a entrevista com o pai, já levantou a hipótese e quando o pai foi ver, foi atrás também. Teve o diagnóstico porque tinha as mesmas dificuldades que o filho tem. Normalmente esses são o nível 1 de suporte, eles conseguem ter a independência, conseguem, né, ter um trabalho, casar, ter filhos, mas tem algumas dificuldades de interação, de comunicação e quando criança normalmente sofre mais. E eu já, pelo um pouco que eu conheço, geralmente a criança ou o adulto que tem o espectro, eles têm o hiperfoco, né? Eles se destacam muito em alguma especialidade de algum trabalho manual, em línguas, ou tem uma concentração maior para o estudo? Isso acontece, mas em uma porcentagem pequena. Às vezes a pessoa costuma se mostrar na televisão, em muitos lugares, que autista tem grandes habilidades. Realmente tem, mas isso seria uma porcentagem em torno de 10%, que tem altas habilidades ou superdotação também. Acontece, o espectro é muito grande. Só que o maior número é de pessoas que têm dificuldade, que têm deficiência intelectual e que têm outras comorbidades. TDAH, TOD, a deficiência intelectual que é forte, né? E outros distúrbios. Então, tem uma porcentagem que tem o hiperfoco. Meu filho, inclusive, tem hiperfoco em desenho. Ele tem um livro de desenho publicado e ele faz desenhos assim maravilhosamente bem. Só que ele teve muita dificuldade na alfabetização. Ele tem esse outro lado, né? Até hoje tem dificuldade de sociabilização. Na escola ele necessita de um monitor para apoiá-lo, porque ele não consegue fazer todas as atividades sozinhos. Mas tem um grande talento que é para desenho, isso ele faz naturalmente. Acontece até com autistas do nível 3 de suporte, de, por exemplo, ter uma habilidade para música. Eu já conheci um que o autista não falava, mas ele chegava perto de um piano e simplesmente tocava lindamente. Então, sem ter tido aula, sem nada. Simplesmente por escutar já sabia tocar. Então isso acontece. E acontece também a superdotação, dentro do autismo, que tem a dupla excepcionalidade. Além do autismo, ter a superdotação ou ter um foco em alguma coisa, mas não são todos. Isso é uma ilusão de que todo autista tem um foco, tem uma habilidade, é super inteligente. É um pouco de mito isso, assim, da maioria, porque não é a maioria. E hoje a mãe ou o pai que procure um atendimento junto a vocês na APAF, quais as especialidades que vocês oferecem hoje na instituição? Nós não temos atendimento ainda, então nós não temos uma instituição, nós temos o projeto de construir um centro para ter esses atendimentos. Hoje a nossa indicação é para o serviço público, porque nós temos um assistente social que orienta, né, em tudo que o pai precisa, e uma psicóloga que atende algumas emergências que a gente fala, né, porque uma não dá para atender toda a comunidade, ela atende mais os pais para orientação. Às vezes o filho está com uma dificuldade muito grande, ela orienta como fazer, o que fazer, ou às vezes o pai também está num estresse tão grande que ela vai dar um auxílio, né, para não acontecer o pior, porque a gente já viu vários casos inclusive de suicídio, né, de mães autistas pelo estresse, por não saber mais o que fazer. Então a gente dá esse suporte mais emergencial, porque a gente ainda não tem verba suficiente para
para tratar mesmo, para ter o atendimento. Vocês então, qual é o tipo de atendimento que vocês fazem? Nós fazemos com assistente social e informação. Hoje nós passamos informação. Tem um grupo de mães que se ajudam, entendeu? Nós não temos um lugar para atendimento. As mães, umas já passaram por uma experiência, já foi em um neuropediatra, viu que alguma terapia deu certo, ela orienta essa outra mãe. Tem um grupo de mães acolhedoras, que são mães que têm mais experiência, que já, né, tem um caminho maior, e normalmente essas mães orientam, pode fazer desse jeito, pode buscar isso ou aquilo. E tenta acalmar um pouquinho o coração da mãe para buscar. Orienta também a forma de conseguir o neuropediatra por via pública, porque em Formosa não tem. Então tem que ir para Goiânia, mas a gente orienta. E orienta aonde buscar. Mas ainda tem uma fila de espera grande e tem muita gente esperando para atendimento. Até o pediatra tem que ser diferenciado? Tem que ser especializado? Para diagnóstico, sim. Mas para atender a criança, não. O que acontece muitas vezes é que muitos não têm a sensibilidade de entender o transtorno, entendeu? Não e as só mães, pediatra, né? todas as especialidades, né? Então isso acontece às vezes preconceito, às vezes fala, mas seu filho não fica quieto, mas não tem como, não é, a mãe não consegue controlar, né? Mas o pediatra atende a criança. Ele até pode dar o laudo, se ele tiver uma especialização, se ele tiver um curso, né, que o dê esse conhecimento de dar o laudo. Porque hoje tem uma situação muito complicada na cidade. A gente não tem nenhum psiquiatra infantil e nenhum neuropediatra, nem público nem particular. E são os profissionais que dão o laudo. Então, muitas vezes, a mãe recebe da escola, seu filho está com esse e esse comportamento. Já dá indícios de que pode ser o autismo. Mas ela não consegue, demora demais para conseguir o diagnóstico e aí conseguir os tratamentos adequados, conseguir muitas vezes o apoio que precisa na escola, mas ela só consegue os direitos depois do laudo. E às vezes isso demora. Sim. As crianças, a escola pública hoje ela já tem esse atendimento para as crianças autistas, né? Ou não? Já, assim, grande parte já tem. A escola pública ela está se preparando. Ainda não, assim, tem alguns professores que são qualificados, né? Tem alguns que são, outros não. A criança com espectro autista, dependendo da necessidade, ela tem o direito de ter um acompanhante com ela, um acompanhante especializado. Só que ainda é uma luta dos pais, nem sempre a escola oferece. Porque tem conhecido, inclusive, que tirou da particular e foi para a pública, porque a particular não estava oferecendo e a pública sim. Por isso que eu te perguntei. Isso acontece, depende de escola para escola, sabe? Tem escolas particulares que estão capacitadas, outras não. Tem públicas também, algumas que eu vejo os pais elogiando muito o atendimento, o professor, o auxiliar que está com a criança, e outras eu vejo reclamando demais, que falta professor, que muda muito de monitor. Então tem essas duas realidades. Em Brasília, a pública está melhor. Assim, eu vejo muitos pais colocando mais na pública. Aqui ainda depende muito da escola. Da direção, isso. E muito da professora também. Hoje a gente tem muita professora especializada que buscou o curso por conta própria, que buscou entender. Hoje a gente tem. Infelizmente não é nem só a questão de especialização, né, no espectro, no geral. A sensibilidade em si com o ser humano, e também né? está faltando profissional, né? Tá faltando profissional. Falta. Assim, o número de autista, na verdade, deu um boom, né? Agora, de diagnóstico, de tudo. Em 2004, era 1 a cada 150. Hoje, estudos já mostram 1 a cada 36. Então, praticamente hoje, se você for nas escolas, toda sala tem uma criança autista, né? Então, é muito grande a quantidade. Ao meu ver, as pessoas não estão acompanhando, sabe? Em forma de treinamento, de curso, tanto o privado quanto o público. Eu vejo nas duas realidades. Qual tipo de profissional qual especialidade, né, que precisa? Bom, é um espectro grande e normalmente as crianças e os pais precisam de psicólogo, que é um transtorno do comportamento, né, uma dificuldade no comportamento, psicólogo, fonoaudiólogo, por causa da comunicação,
que no autista é prejudicada, é mais difícil, a interação social e a comunicação. Muitos pais, inclusive, buscam a ajuda médica porque os filhos demoram a falar. Só que aí, quando eles vão no médico, eles percebem que não é só o falar, é a comunicação, como eu digo, não verbal também. É o olhar compartilhado, é o apontar, né? É o quando o bebezinho... As expressões mesmo, que não tinha e às vezes não percebeu. Então, o fonoaudiólogo é importante, a terapia ocupacional é essencial e é outro serviço que não existe aqui em Formosa no serviço público. A terapia ocupacional ela vai ensinar a criança nas dificuldades de vida diária. Por exemplo, o autista ele tem dificuldade de aprender olhando, observando o próximo. Normalmente as crianças aprendem a calçar sapato, vestir roupa, escovar os dentes de uma forma muito tranquila. No autista não, eu tenho que insistir muito para ele aprender essas habilidades. E aí normalmente é o terapeuta ocupacional que cuida dessa parte de pedir água, de ensinar a se vestir, a trocar. Às vezes eu tenho que colocar um apoio de figuras, porque eles têm dificuldade em olhar no outro, em ver e espelhar no outro para aprender. Então, terapeuta ocupacional é importante, nutricionista, porque muitos têm seletividade alimentar, não digo todos, mas grande parte. Então, eu conheço autistas que comem 2 alimentos, 3 alimentos. Eles precisam do nutricionista para ampliar, junto com o terapeuta ocupacional, para ampliar esse repertório. Aí vem o neuropediatra, que é o que dá o diagnóstico e às vezes precisa também de medicação. Tem uns que são muito agitados, o transtorno do sono também é muito comum. Então, tem o neuropediatra. Às vezes eu preciso de uma fisioterapeuta, porque alguns têm dificuldade na mobilidade, no escrever, em outras coisas. Então é muita especialidade, é muita. E fora isso, a gente ainda coloca às vezes musicoterapia, ecoterapia, meu filho faz remo agora, então atividades do esporte também auxilia muito. Ajuda bastante. Ajuda bastante, o esporte também auxilia. Então é uma gama enorme. Não digo que todos precisam de todas essas terapias em um momento. Mas o meu filho, por exemplo, eu via que estava precisando mais de uma psicopedagoga, vamos na psicopedagoga e a psicóloga. Não, agora eu preciso potencializar a fala. Então vamos para a fonoaudióloga, vamos para a terapia ocupacional. Então eu vou intercalando, mas o ideal seria ter todos os profissionais. Mas é muito, muito difícil, quase impossível. E a gente não tem esses profissionais na rede pública? Na rede pública, todos não. A gente tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, o neuropediatra não tem, terapia ocupacional não tem. E os que tem fila de espera. Hoje, e o que a gente não tem também é uma estimulação precoce, que seria essencial para o desenvolvimento lá desde de criança, né? Desde bebezinho. Quando você já notou algumas diferenças, vamos estimular. Independente de ser autista ou de qualquer transtorno, tem dificuldade, vamos estimular. Vamos ouvir aqui nosso amigo Maciel. Tem uma pergunta aqui de uma internauta, Luísa Dias, lá de Cabeceira. Desconfio que meu filho tem autismo. O que eu devo fazer? E existe algum exame para que eu possa confirmar esse autismo? A Luísa Dias, ela está parabenizando pelo programa, o pessoal do Rotary e também a Paula por estar aqui conosco. Obrigado pela pergunta, que bom que tem gente aqui interessada em saber um pouco mais, né? Exame não existe, então o autismo ele é comportamental, não existe um exame que dê o diagnóstico de autismo. Primeira coisa, ela precisa de, se o filho dela já estiver na escola, relatórios da escola. Depois ela pode procurar primeiro um psicólogo, que vai ter esse olhar. Já que aqui em Formosa não tem neuropediatra, eu imagino que Cabeceiras também seja uma realidade mais difícil, porque é o profissional que vai te dar o diagnóstico assim de forma mais rápida e precisa. Mas então vai direto para o psicólogo, não vai nem para um terapeuta? Não, o psicólogo vai quem vai dar diagnóstico é só o neuro, mas o psicólogo ele vai ter um olhar para confirmar ou tranquilizar a mãe, se o psicólogo, claro, tiver uma especialização nisso, souber. Então ele vai indicar, falar, não, espera mais um pouco, não, eu acho que isso é timidez, isso pode ser outra coisa. Ou ele vai falar, não mãe, realmente, pelos seus relatos, pelas dificuldades que a criança tem, você tem que ir atrás. E aí ele tem que ir psicólogo, pediatra, alguns podem dar, né, essa indicação, mas quem vai bater o carimbo realmente, dar o diagnóstico, é o neuropediatra, ou Brasília, ou Goiânia, ou psiquiatra infantil.
são especialidades mais complicadas. Psiquiatra infantil também Dá o consegue diagnóstico. ajudar. Sim, sim. E ela continua aqui, terminando a pergunta dela. Existe algum sintoma que eu possa observar dentro da própria casa? Sim, principalmente quanto à interação social. A criança olha quando você chama ela. Como que é a forma de brincar? Ela brinca sempre enfileirando os carrinhos ou só virando a rodinha e rodando? Quando tem outra criança perto dela, ela tem esse interesse de buscar a outra criança para brincar, de chamar? Ou ela fica mais quietinha, mais isolada, não gosta muito de olhar no olho? Esse olhar no olho também é importante. E, assim, formas diferentes de brincar, sabe? De ficar muito olhando o ventilador, rodar, ficar sempre rodando, mais alheia aos assuntos, a alguma expressão social. Você faz uma brincadeira, ela está entendendo a brincadeira, ela participa junto com você, ou ela é mais alheia a tudo isso, só observa, mas não interage. Então essa é a questão principal. A questão da fala também, os pais veem que a criança tem um atraso na fala, tem mais dificuldade, também é motivo para investigar. Esse atraso na fala, quanto tempo mais ou menos? Depende, tem crianças que com 4 anos não falam, vou falar algumas palavras, entendeu? E aí o pai, 3 anos, eu falo só água, mamã, papá. Alguma coisa tá, né? Pode não ser autismo, mas que alguma coisa não tá certo, né? E a gente tem que olhar sempre, os pediatras, eles olham quando você leva nos marcos do desenvolvimento. Então eles têm, né, a planilha de que não, até 2 anos tem que falar tantas palavras, até tal idade já tem que estar andando, tem que estar, né? Esses marcos do desenvolvimento já dão um bom parâmetro para observar o que está diferente. E se observou alguma coisa diferente, tem que buscar, gente, independente de ser autismo. Mas se está fora dos marcos do desenvolvimento infantil, tem que ir atrás para ver o que está acontecendo. A gente sabe hoje que vocês estão correndo atrás da sede de vocês, né? Em que pé que está a sede de vocês hoje? Bom, da APAF? Hoje a sede está murada, a gente tem o lote, mas a construção está parada. A gente está com o projeto, mas não tem verba ainda para a construção. Então a gente tenta, né? Está tentando com a prefeitura, até tivemos uma promessa de um valor, mas que não vai ser repassado, esse ano pelo menos, né? Eu acredito que não, por impasses, né, da prefeitura e dificuldades lá. Mas a gente está correndo atrás de verba, é o que está faltando. O projeto está pronto, tá já todo montado, todo aprovado, bombeiro aprovado, mas falta verba, falta investimento para começar. A mínima coisa, né? Só. Mas vocês recebem doações? Tem algum telefone, algum contato para quem queira estar ajudando, estar fazendo a doação, quem se interessou, né? De repente pode... um exemplo. Eu tenho 1000 tijolos aqui, eu posso doar 1000 tijolos, 5 sacos de cimento. Sim, com certeza. A gente recebe sempre doações, inclusive tem um congresso essa semana, Mais Informação, Mais Inclusão, da Flaviana, que é também falando todo sobre autismo, com palestrantes assim, ótimos, internacionais até, e ela doa do valor que sobra, tirando os gastos, as despesas dela, o valor que sobra ela doa. O congresso foi até o que nos ajudou a construir o muro. Tem também o projeto Nós com Elas, que são as mulheres do agro, que fazem um evento só para mulheres e toda a bilheteria é destinada para a APAF. Então, assim, tem pessoas que nos ajudam, que nos apoiam. Hoje a prefeitura nos dá uma subvenção, mas só para custeio do assistente social, para alguns projetos que a gente faz, não é para construção. Paula, você falou agora há pouco que a prefeitura não aprovou, ou o projeto já foi analisado pelo prefeito, analisado pela Câmara de Vereadores, ou foi colocado assim em pauta na Câmara e em outra verba que não atendeu a vocês? Não, ele já foi aprovado, ele já passou pela Câmara, a Câmara já aprovou também. Mas aí teve uma questão de transferência do lote. A prefeitura nos doou e tem um projeto de lei que diz que toda a transferência, todos os valores, né, de custas de transferência seria por conta da prefeitura. Mas na hora de fazer, gerou um imposto altíssimo de 234 mil para a APAF. Então, nós teríamos que pagar o imposto para o lote estar no nosso nome. Aí o prefeito disse que só pode passar a verba se o lote estiver no nosso nome. Só que tem esse impasse. Aí ainda falou que não pode pagar um imposto que está no nosso nome. Então a gente ficou no impasse. O projeto está pronto para ser assinada a licitação. Nós sabemos que aqui, não só em Formosa, mas em todo o Brasil,
o judiciário também pode ajudar nesse sentido, com algumas ações que eles fazem permuta, digamos, eles emitem uma multa para determinada empresa. Essa empresa pode revertir para vocês, como uma associação, não pode? Pode, só que aí a gente tem um projeto dentro do MP que chama DAMP. E aí a gente tentou uma inscrição com eles, mas demora um pouquinho o processo de análise, mas a gente já tá com já estamos correndo atrás. Outro detalhe que eu quero esclarecer também é porque a gente tem utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. Estamos agora já com um documento para ter os SEBAS. Esses SEBAS nos garante a isenção de todos os impostos. Isso é muito importante. Que é uma associação que não tem fins lucrativos. Então, se a gente já tivesse, esse SEBAS está em análise desde 2019. Se ele já tivesse sido analisado e aprovado, a gente já teria a isenção desse imposto e aí não teria esse impasse. Mas, como ainda está em análise... Esse SEBAS é através de qual órgão? É o Ministério da Assistência Social, em Brasília. É federal. Não é federal. O Leonâmio Moreira está aqui. Muito obrigado por todo o conhecimento compartilhado. Gratidão. Está lá mandando. É a Léo Melo, lá do Panela. É a nossa Léo. Está lá. É Leonâmio, né? De Melo Léo Moreira. De Melo Moreira. É ela. E a unidade de vocês, Paula, ela vai ter capacidade para atender quantas crianças hoje? Olha, depois de pronto? A gente não fez um cálculo exato ainda, mas é uma unidade muito grande, assim, tem sala para todas as especialidades. E aí, mais de 1.000 crianças. Mas, só que assim, a intenção era poder atender quem precisa, só que aí a gente precisa do espaço e a gente precisa de ajuda do público para os profissionais também. Sim. Então depende muito do quantitativo de profissional para atender, porque hoje a associação a gente está fazendo uma pesquisa, indo nas casas e tudo, vendo a renda da família realmente. E hoje 70% das famílias ganham até 3 salários mínimos. Então é impossível, né? Eu tirar um pouco ou pedir, não, vamos cada um tirar um pouquinho do seu para ajudar a associação, para pagar um profissional para atendimento. É impossível, gente. Com um valor desse, não dá pra gente tirar. A gente tem que correr mesmo atrás do público, do poder público, para nos E apoiar. tentar os voluntários também. Voluntários também, sim. Porque assim, eu costumo dizer que esse centro pronto não é uma ajuda para o município. Sim. Porque eu vou desafogar outros locais que têm atendimento. Com Entendeu? Eu vou certeza. trazer os autistas todos para esse lugar. E as demais especialidades, as demais deficiências, fica no serviço público. Então é uma ajuda. A gente quer ser uma mão que ajuda o município, entendeu? E ajuda as famílias. E eles podem fazer, né, essa parte aí. Sim, sim. É um pouquinho de querer. É um pouquinho complicado, mas a gente não desiste, sabe? A gente fala que a gente que é pai, que é mãe, a gente não desiste nunca porque são nossos filhos, é o tratamento dos nossos filhos. E meu filho já tem 15 anos, eu até digo que talvez não seja eu, nem meu filho que vai aproveitar desse centro, mas os próximos que virão. Então a gente planta, né, pra colher lá na frente. Tem que ser, né? Senão não adianta. O Marcos Fegali, lá da Rádio 92, locutor da Rádio 92, está aqui parabenizando pelo conhecimento e parabenizando o Rotary Club por ter trago uma profissional de tamanha envergadura a esse programa. Obrigada. Marcos Fegali. Valeu, Marcos. Paula. O que o seu filho, né, tem o... meu filho é autista. E já está com 16 anos. Vai fazer 16, agora está com 15, vai 16. fazer 16. E as outras pessoas que estão ali envolvidas contigo nessa associação, também todas também têm os filhos? As 350 famílias que estão na associação são de pessoas com autismo. A gente tem um grupo da diretoria e de alguns associados que ajudam, mas eu digo que 90% são que tem alguém autista na família. Eu ia perguntar realmente isso, os associados, né, da associação. 90%, assim, 90% não, eu digo 100%, porque às vezes não é o pai, mas é o avô, é o irmão, é o tio, entendeu? Eu acho que 2, 3 pessoas não tem ninguém na família. E todas essas famílias são daqui de Formosa, do município de Formosa.
Os associados, sim. Dentro dessas 350 tem um pouco que é de fora, de umas 10%. A gente tem de Cabeceiras, tem pessoas com autismo, de Alvorada do Norte, de Simolândia. Então, pessoas na verdade, elas participam do grupo porque elas querem informação. Elas querem saber se tem algum congresso, elas querem saber de médico que às vezes na cidade delas não tem, entendeu? Elas querem saber como fazer, como buscar. A gente orientou umas famílias de São João da Aliança a abrir uma associação lá também, e eles já estão, sabe, abrindo uma associação lá, de pais, de autistas, conversando com a prefeitura, vendo a possibilidade de ter centro de atendimento. Então a gente auxilia também de água fria também, acho que o Kelvin foi em água fria, orientar outras famílias a terem associação, porque é uma forma da gente conseguir recurso. Porque não adianta eu brigar sozinha. Sim. Eu ir lá pedir atendimento para o meu filho para um. A gente tem que conseguir para mais pessoas, a gente tem que expandir, né? A gente tem que... E levar informação também. A associação não busca só atendimento, porque o autista ele vai conviver na sociedade. E eu quero chegar dentro da missa e as pessoas olharem com naturalidade. Se ele tiver uma estereotipia, se ele ficar falando para um menino ali, com uma criança, eu quero que olhem com naturalidade. É só o jeito dele de estar se incomodando com barulho, né? De às vezes levantar, dar uma voltinha e sentar de novo. Às vezes uma criança que está se balançando a mão, só uma estereotipia, só um jeito diferente dela se controlar às vezes. E as pessoas muitas vezes olham com preconceito. E a gente passa essa informação para isso. Esse grupo que você fala, esse grupo é o quê? É o grupo de WhatsApp? É o grupo que se encontram? Outras pessoas que estão ouvindo? Ou a gente pode propagar isso para que outras pessoas façam parte do grupo? Pode propagar para que outras façam parte do grupo. É um grupo de WhatsApp que a gente tem encontros mensais com a família que se sentir à vontade para ir buscar um psicólogo, para ir conhecer os outros, para falar da sua realidade, para se abrir, para desabafar. Uma vez por mês nós temos esse encontro. E assim, dentro desse grupo, a gente, quando a pessoa vem até nós, fala, eu tenho filho autista, o que eu faço? Geralmente vem ou no meu celular ou no celular da associação. Aí a gente encaminha para as famílias acolhedoras. Eu tenho 4 mães que são para acolher antes de colocar no grupo. Porque um grupo de 350 pessoas, às vezes você cai de paraquedas e não sabe nem o que está acontecendo. Sim. Então essas 4 mães, primeiro elas vão entender a realidade da pessoa, o que ela está tendo dificuldade, o que ela precisa e escutá-la. Depois que ela explicar sobre a associação, ela vai para o grupo. Entendeu? Então primeiro ela entende, porque muitas vezes também muitas pessoas procuram a PAF pensando que a gente já tem uma estrutura, já tem atendimento, já tem profissional. Eu mesmo, né, que conheço você, já participamos de alguns eventos juntos, mas para mim a PAF já teria. Não, a gente alguns profissionais. Ainda não tem, estamos lutando para isso. Se Deus quiser, não vai demorar. E qual que é para entrar em contato com a associação? Vou passar o telefone da associação. É o 9984 5205. Aí para fazer parte do grupo, tanto de WhatsApp quanto para tirar alguma dúvida, pode ligar para esse número. Pode ligar, mandar o WhatsApp, pode entrar em contato com esse número. Tanto para tirar dúvidas também sobre o autismo, às vezes para alguma palestra, a gente dá palestras também em empresas, em escolas, a gente já foi em todas as UBS falando sobre o autismo, para os enfermeiros. Teve a palestra que eles fizeram lá no nosso clube. A gente fez uma palestra também para o Rotary, então a gente faz. Ótimo. Então, para a pessoa que quiser participar aí da associação para tirar as dúvidas, é só ligar no 619 9984 5205. Isso, pode ligar que a gente vai atender e procurar ver qual a dificuldade, como a gente pode ajudar. Sim. Vamos ver o que os nossos internautas estão falando aqui. O Abel Nogueira, boa noite a todos, parabéns pela entrevista, abordando esse tema de grande interesse da população. Abel Nogueira, você deve conhecer. Abel. Nosso companheiro Abel, um abraço. Nós temos aqui também a Kelly Guedes. Com a sociedade bem informada, o preconceito é menor e a inclusão vem em seguida. A Kelly Guedes. A Kelly é da associação também. É da associação, mãe da né? associação. E o Carlos, lá de São Gabriel, existe tratamento para o autismo? E seria interessante que a família também fizesse terapia?
Fez 2 perguntas em uma só, filho. Ó, o autismo, a gente não tem remédio e não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, né? Exatamente. E os tratamentos são com os profissionais, psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional. São esses profissionais que vão minimizar as dificuldades. Tem autistas que, assim, quando tem as terapias e tá, fica tranquilo, ele passa muitas vezes despercebidos suas dificuldades. Quando tem o nível 1 de suporte, que é o nível que precisa de um apoio menor, mas com as terapias isso pode melhorar muito. A qualidade de vida do autista melhora muito. E é importante, respondendo a segunda pergunta, é muito importante que a família também tenha uma terapia. Mas é uma dúvida, se não for diagnosticado, um exemplo, a criança está ali no nível 1, se ela fosse diagnosticada ali com 2, 3 anos, a falta de um tratamento especializado com o terapeuta, como você falou, com o neuropedagogo também, pode avançar isso para o nível 2 e 3? Pode. Isso pode acontecer tanto pela falta de tratamento, como por, às vezes, sofrer um bullying na escola, por exemplo. Sofrer um preconceito, Agora, ele pode quem já- regredir. Quem já está lá no 2 ou no 3, não Volta, dependendo do tratamento, sim. Já vi nível 2 de suporte ser totalmente funcional pelo tratamento. Ai, que ótimo. Então, Mas ele volta é mais para o raro. nível 1? Sim, ele pode, é mais raro. Esse é uma situação assim extremamente rara, mas pode acontecer. O nível 2 é mais fácil. O meu filho mesmo, ele transita. Ele foi diagnosticado com o nível 2, mas ele transita pelo nível 2 e nível 1. Tem fases que ele tá no nível 1, tá tranquilo. Aí tem fases que ele oscila. Vai no nível 2, isso acontece. Você pode explicar esses níveis pra gente? Posso. Nível de suporte é o tanto que a pessoa precisa de ajuda. O nível 1 de suporte, ela precisa de pouca ajuda. Muitas vezes na escola não precisa do acompanhante terapêutico, isso depende do monitor, né? Isso depende da criança. Não tem muita dificuldade de trocar de roupa, de escovar os dentes, de comer sozinho, prepara seu lanche. Não tem essas dificuldades grandes assim em cuidado geral. Mas tem uma dificuldade de sociabilização, tem dificuldade de entender duplo sentido, tem dificuldade de estar num ambiente social cheio, tem dificuldade às vezes com a música alta. Então tem dificuldade nas relações. Esse é o nível 1 de suporte. O nível 2 ele tem uma dificuldade um pouco maior. Às vezes demora um pouco mais para aprender as coisas do dia a dia, para se vestir, trocar. Na escola muitas vezes precisa de um monitor, às vezes tem uma dificuldade de aprendizagem junto com o autismo. E o nível 3 de suporte é normalmente aquele que precisa de muito auxílio. Que normalmente eu não posso deixar ele sair sozinho, que é o que muitas vezes não fala, então esse tem uma dificuldade bem maior. Esse precisa de um acompanhamento 100%, digamos assim. Mas com o tratamento pode acontecer, raro, esses níveis melhorarem e transitar, tanto com a falta de tratamento, nível 1, ter um grau maior, quanto com o tratamento diminuir o grau. Então são os 3 níveis? 3 níveis de suporte, isso, 3 níveis de suporte. Alguma pergunta aí, Marcinho? Estou dando uma olhada aqui. A Soriane, minha filhinha, Paula, é um exemplo de mãe e de educadora. Parabéns por trazerem um assunto tão necessário. Obrigada, agradeço muito. Hoje, qual é a sua ocupação, além da associação? Eu trabalho a Jaguar Gás é uma empresa, né, é dos meus pais, e hoje eu e meu irmão que tomamos conta. Então eu sou empresária e cuido do meu filho, levando em todas as terapias. Ele tem 7 terapias, ele estuda de manhã e 2 dias na semana à tarde, e fora isso faz 7 terapias que eu acompanho. Eu perguntei Então isso, né? E, né, sou casada, tenho minha casa, tenho minha família, e ainda estou ajudando na PAF, que para mim também é um grande prazer ajudar, porque eu ajudo e sou ajudada. As mães, eu falo que as mães se confortam, sabe? Uma entende a outra, entende a dificuldade da outra. Até quando não tem nenhum problema, né, nos filhos, eu acho que uma entende a outra, né? No momento das birras, no momento das vontades, né? Acho que tem um pouco a ver. E essa questão do ajudar também, eu tenho um projeto que é do nosso clube, que está quase chegando aí também, né, Dona Márcia, o Projeto Visão.
Eu tive certeza que antes de eu ser empossado no clube, eu fui e participei desse projeto. Eu acompanhei basicamente por um ano, né, dona Márcia, as reuniões, e teve esse projeto no mês de novembro do ano retrasado, eu acho, do ano retrasado. Foi meio assim, você está ajudando e você vê a felicidade das pessoas por estarem andando, principalmente que nós ajudamos crianças, esse projeto é mais voltado para a criança, de você ver a felicidade, o zelo com que todos os rotarianos estavam cuidando dessas crianças, dos pais que estavam acompanhando essas crianças, aí você fala, gente, eu não quero outra coisa na minha vida a não ser ajudar, porque ela enobrece, a gente fica assim, a alma da gente, eu acho que a alma da gente vai para um outro plano melhor, ali naquele instante da gente estar ali e vendo de uma criança chegar e pegar lá a armaçãozinha do óculos que ela quer e colocar no rosto, tia, essa tá bonita, eu gostei dessa, eu acho que essa aqui vai ficar bom, que não sei o que, eu acho que é muito importante a gente ajudar o próximo. E nessa história não é só aquela pessoa que está recebendo uma ajuda sua que está sendo ajudada, a gente também está sendo. Porque a gente fica com a nossa cabeça mais leve, a gente fica com o coração mais leve e a gente fala bem assim, gente, e tem hora que eu ainda reclamo da minha vida, né? Mas é muito bom. Mas assim, é tão importante isso. E assim, eu sempre quis estar ajudando e tudo, e mostrando pelo exemplo também. O meu filho ele foi diagnosticado com nível 2 de suporte. Logo depois eu descobri que ele tinha habilidade para desenho e ele publicou um livro de desenhos. E aí até hoje eu escuto mães falando que falam o meu exemplo, fala, tá vendo? Ele é autista, mas ele tem a capacidade. Ele fez um livro. E assim, mães que se inspiram e falam, eu posso buscar mais, sabe? O meu filho pode ir além. Em que idade ele foi diagnosticado? 2 anos, 1 ano e 8 meses, para quase 2 anos. Já dá para diagnosticar? Dá para diagnosticar com 9 meses hoje. É mesmo? Muito, dá para diagnosticar bem cedo. E o bom que com essas informações passa para os pais que não é o fim do mundo, né? Que o filho não precisa ficar recluso dentro de casa, dentro do quarto, e que tem o mundo todo fora, né? E assim, é importante a gente mostrar também para a sociedade que tá bom, ele tem suas diferenças, mas e daí? E ele as pode estar crianças também já conhecerem, né? Participar. Gente, as crianças são quem tem o preconceito menor. São quem mais, assim, o João, eu tinha muito medo quando ele foi pra escola de pensar, porque ele ficava muito isolado, andava muito, sabe, com estereotipia, balançando a mão e tudo, e eu ficava muito preocupada. Mas aí a professora colocou de uma forma tão natural que ele tem amiguinhos que é desde do prezinho e que o ajudam demais em todas as dificuldades dele e que vem como uma coisa natural. Então, e é natural, porque teve né? uma base natural, né? Dona Márcia tá aqui, cabelinho branco, o meu tá ficando branco, mas... Né? É coisas da vida que a gente tem que olhar e tá tudo certo. Tô ficando sem cabelo, igual nosso amigo Maciel. Mas natural, faz parte da vida, gente. E a gente busca saber, informar isso, a gente tem umas diferenças, tem umas dificuldades, tem umas habilidades, e todos são assim, né? Mas hoje a gente hoje tá bem melhor, né? A gente recebeu aqui, nossa gente, minha cabeça, esqueci o nome dela. Ela também fala muito do autismo, inclusive ela escreveu o livro lá, que a gente foi, o livro dela. Meu Deus! A Flaviana? Não. Ai, me desculpa se ela estiver ouvindo. Mas a minha cabeça tá... Eu já comecei a trocar o nome dentro de casa já também. Então, ela estava falando que ela também viu depois de grande, né? Ela foi diagnosticada depois de uma certa certa idade. Aí parece que o filho também, né? E o marido ajuda bastante. Quando você ainda pega a família que ajuda, não digo só o marido ou a esposa, né, mas a família no geral, ainda dá uma paz, né? Agora, quando a gente também pega, acho que família que não entende, que também não ajuda... Nossa, isso acontece tanto. E às vezes dentro da família, não sei se aconteceu com você, mas eu já vi, da própria família criticar a criança. Sim. Né? É mãe, é o pai que não dá educação, a gente escuta muito isso. Graças a Deus, assim, a minha família entendeu e acolheu muito.
Mas eu vejo muita gente na associação que vai para a associação e às vezes chama uma mãe, nossa, você é a única que me entende. Na minha família, nem para a festa de aniversário dos primos, minha filha é convidada. Então isso ainda acontece até Sim. hoje, sabe? De não entender, falar, mãe que não dá educação é birra. E não era nem para acontecer mais hoje, porque assim, o autismo hoje tá sendo divulgado a todo instante, né? Não é mais aquele tabu, aquela coisa, né? Quantas pessoas já estão sendo diagnosticadas, né? Que antes não era, antes era birra, antes era falta de educação, Isso. né? Então hoje já não era para ter mais isso, né? Mas ainda tem. As pessoas ainda têm E a preconceito. falta de... E não é falta de informação. Eu não sei, mas porque assim, ainda eu, tem preconceito em restaurante, preconceito, ainda tem preconceito não dentro fala da de- igreja. mas é falta de informação mesmo e de conhecimento, porque a pessoa, a maioria, pelo menos que eu vejo aí, ela tá ali no celular, aí vamos supor, tá lá no TikTok, aí vai passa lá, alguma coisa que fale que a primeira frase que apareça seja sobre autismo, o que ela faz? Passa o dedo. Mas não sei, mas assim, tá muito na mídia, tá muito, né? Sim, Assim, mas não se interessa Mas pelo não assunto. se interessa, Que aí acha, não, é a não família sei. dos outros. De repente, se é uma menina hoje que tem 15, 16 anos, de repente quando ela tiver 25 anos, ela engravide, ela possa ter um filho e com espectro. a Flaviana, que tá trazendo no congresso, ela fala muito, não espere bater na sua Clair, doutora Clair. porta. É a psicopedagoga do meu filho. Doutora Clair, gente, deu um branco geral, ela é uma graça. Ela é a psicopedagoga do João. Ela esteve aqui com a gente também, tá sempre envolvida, também uma Mas gracinha. então, assim, fala-se muito, né? Não espera bater sua porta, né? Porque pode bater. Um a cada 36 não é difícil, não tá longe, Não tá, né? gente, E assim, não tá. se não é na sua família, com certeza pode ser o coleguinha do seu filho, na escola, né? E você vai fazer o quê? Vai ensinar seu filho a Deixar de lado, deixar né? de lado? Não pode, né? Então eu acho que ainda falta informação, mas às vezes falta empatia. Tava querendo achar a palavra. Achei o nome da Clair primeiro. Achou? Eu tinha buscado na internet. O Marco Aurélio, lá de Alto Paraíso, ele está falando: sofremos muito com o preconceito, que nós temos um filho autista. E quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? Pergunta para a doutora Paula. Bom, Quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? o autismo, ele é um transtorno, não é deficiência. Mas, para a lei, ele é considerado deficiência. Então, todos os direitos que a pessoa com deficiência tem, o autista tem. E tem uma lei exclusiva, a Lei Berenice Piano, até de uma mãe, lá de 2012, não é uma lei muito antiga, que tem os direitos dos autistas. Então, ele tem direito a receber benefício, dependendo da renda, do mesmo jeito que a pessoa com deficiência tem, então depende da renda familiar, ele tem direito ao PPC, ele tem aqueles direitos de preferencial em fila, tem direito a desconto do imposto para comprar o carro, como a pessoa com deficiência tem, Vaga no estacionamento. vaga no estacionamento, vaga preferencial, então todas as questões de preferencial o autista tem como a pessoa com deficiência. Essas informações que você acabou de nos passar aqui, se o Marco Aurélio precisar, ele pode entrar em contato com aquele telefone que vocês vão informar direitinho para ele, né? Pode sim, pode entrar em contato também que a gente passa as informações e passa a lei também na íntegra. O autista tem direito a acompanhante especializado também na escola. A Paula também tem uma ótima formação, o que nos ajuda bastante quanto ao entendimento do autismo. A Kátia Gontijo. Eu não falei aqui, eu sou mãe de autista. Eu formei, na verdade, minha primeira formação é em turismo. Só que aí eu fui trabalhar na empresa do meu pai, depois tive o João. Eu fiz magistério, só que depois disso, depois do João, eu já fiz pedagogia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E hoje estou fazendo terapia ocupacional. Pela falta que tem na cidade, eu não aguento mais escutar as pessoas falarem: gente, não tem um terapeuta ocupacional. Eu já estou no quarto semestre. E ainda sobra tempo de fazer academia junto com a gente lá, né? Eu ainda perguntei a preocupação dela, mas né, como é que ela
arrumar tempo para tudo Pois isso. é, eu ainda faço faculdade Olha, hoje. eu quero ser igual você. E assim, oh meu Deus. E assim, eu busquei a psicopedagogia porque meu filho teve muita dificuldade na alfabetização. E eu entendia que ele tinha um entendimento, mas as pessoas não conseguiam chegar, acessá-lo para ele entender. Com 4 anos de idade, 3 anos, ele ganhou um tablet. Ele passando, ele aprendeu as letras sozinho. No mercado ele me soletrava as letras. Só que ele não conseguia juntar, ele não conseguia entender o processo de junção. Até 8 anos ele não estava alfabetizado. E eu falava, gente, não é possível. Ele é inteligente, ele sabe as coisas, mas ele não entende, a gente não está sabendo transmitir. Eu fui atrás de métodos de alfabetização, passamos por um monte até conseguir. Hoje ele é alfabetizado, consegue ler e escrever normalmente, mas foi muita luta, muita luta. E eu não aceito não dar conta. Não, ele tem a potencialidade, então eu vou atrás para ver o que está errado, o que está faltando. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas no ano passado, a gente quando faz o Projeto Visão, a gente vai, uma semana antes, a gente vai lá para fazer a triagem, né? Então essa triagem é por figurinha, que você vai apontando para que lado a figurinha tá, né? E as letras. E nós pegamos crianças grandes que o problema não era enxergar, o problema era as letras. Que aquelas mesmas crianças grandes a gente botava nos gestos e elas faziam. E crianças grandes, eu digo assim, crianças de 8 anos para cima, 9, e não tinha problemas não. Então, às vezes tem uma dificuldade Por grande. fim a gente tirou as letras, vamos fazer só com os gestinhos, porque os gestos todo mundo Todo fazia. mundo sabe, né? E letra, não. Isso é uma dificuldade, sabe? Nas escolas eu vejo que, não sei, o ensino parece que tá diferente. Na minha idade, na minha época, no prézinho você tinha que sair lendo. Isso. Hoje não, hoje, né? Não, 3º ano, 4º, 5º. Meus filhos, né? quando veio a alfabetização, eles já saíram de lá já sabendo ler tudo. E falando as pontuações, tudo que tinha. E assim, eu não deixei a responsabilidade para a escola. Eu vou na escola quase todo dia, eu vou lá tá enjoado de mim, mas eu não deixo a responsabilidade só para a escola. Eu cobro da escola, mas eu faço a minha parte em casa. Sim, então todo mundo tem que fazer, eu continuo, né? Então às vezes a responsabilidade fica só na escola e o pai não acompanha também tanto, tão de perto, né? Uma criança de 9 anos não conhecia umas letras? Tem mais uma perguntinha aqui do Marco Túlio. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. Essa juventude que fica aí 24 horas no celular ou em jogos de computador e não gostam de se socializar, isso também é uma forma de autismo? Não. Abraço, Marquinhos. Não. Não, isso não é o autismo. Isso já é da tela mesmo do jovem, porque o autismo não tem como eu virar autista. Por exemplo, quando criança brincava, sociabilizava e agora quando jovem só quer ficar na tela. Não é autismo. Para ser autismo tem que nascer. Tem que nascer e não tem cura também. Entendeu? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele nasce autista. Às vezes demora um pouquinho, igual meu filho, por volta de 2 anos que eu fui perceber. Então ele teve uma regressão e aí eu percebi as falhas que ele tinha para o autismo, as dificuldades de sociabilização. Às vezes se tem o diagnóstico quando adulto, mas a primeira coisa que quem está fazendo a avaliação pergunta é como era na infância. Então não tem a tela hoje pode piorar um pouco o grau do autismo, se a pessoa já é, se ela piora o grau, mas não transforma. Tela não tem como você ficar na tela virou autista, não existe virar autista. Marquinhos, pode continuar aí na sua tela. Pode continuar trabalhando. Nós temos mais uma pergunta aqui do Francisco Ferreira, ele está no Facebook. Homens e mulheres possuem as mesmas chances de se desenvolver o autismo, no caso? Na verdade, de nascer, né? Na verdade, de nascer autista, Isso. Hoje a proporção é de 4 para 1. 4 homens para uma menina. Então, mais homens? Mais homens. Ou seja, o homem tem mais facilidade. Tem mais probabilidades dentro Tem das porquê? estatísticas. Não tem uma explicação. Um estudo Normalmente que ainda se aponte, dizem né? que a mulher ela tem mais habilidades com socialização, com comunicação, entendeu? Muitas até disfarçam um pouco. Hoje em dia tem se falado muito que tem muitas mulheres que são autistas também, mas que ela consegue mascarar melhor
do que os homens. Mas por pesquisa, tem mais homens que mulheres. Tanto aqui na nossa mesmo pesquisas dentro da associação, 75% da associação são homens. São meninos, é masculino. E só 25% que são meninas. Oh, estranho, né? Tanto que a cor que simboliza normalmente é o azul. Você tá de azul. Hoje até essas fitinhas, né? Esses cordãozinhos também, isso aí tem ajudado no momento de ir no hospital, de ir numa emergência, dele ser atendido com prioridade? Hoje tem a lei do cordão de girassol, que identifica uma deficiência oculta, transtorno oculto. Muitas vezes você olha para o autista e você não vê que ele é autista, né? E às vezes acha que não tem a prioridade, que não tem a necessidade de passar à frente, até ter uma crise, aí a pessoa se assusta e fala, não, realmente, ele precisaria. Então tem a lei, só que ela ainda é pouco divulgada. A gente foi até, aqui em Formosa nós somos em todas as UBSs falando do cordão de girassol. Porque se ela está com cordão, é uma identificação que ela tem um transtorno ou uma deficiência oculta. Não, você não está vendo, mas ela é uma pessoa que tem alguma dificuldade, que ela precisa ser atendida com prioridade. Não necessariamente ser autista. Não, o cordão de girassol não necessariamente é autista. Tem mais de 200 dificuldades que a pessoa tem e ela tem a prioridade pelo cordão de girassol. E tem a variação do cordão de girassol com o quebra-cabeça, que aí você já identifica que é autista. Quando tem o cordão com quebra-cabeça. Isso que e por que é quebra-cabeça? Porque é um transtorno complicado, que tem várias peças e difícil de encaixar. Aí eles colocam o quebra-cabeça por ser um transtorno assim, não tem uma causa só específica. Não é uma coisa uniforme. Não é uma coisa uniforme, não tem uma causa específica, tem vários. Tanto que o estudo até hoje não descobriu qual gene específico que causa o autismo, tem muitos. E tem muitos diferentes, por isso é um transtorno, né? Tanto tem uma pessoa que tem extrema dificuldade, que não fala, que tem deficiência intelectual junto, como tem uma superdotação junto. Então é um espectro muito, muito amplo, é muito difícil encaixar as peças. Legal. Bom, Paulo, a gente está chegando aqui ao final. Quero te agradecer, desculpar aí pelo meu atraso, que eu estava também num curso, num treinamento, e assim, foi muito bom. É sempre bom a gente trazer esse tipo de abordagem, né, esses esclarecimentos, que por mais que está aí, né, bombando, tanto nas TVs quanto nas redes sociais, mas muita gente ainda prefere ignorar. acaba ignorando. Então, assim, a gente só tem a agradecer, tem a gente como parceiro aí porque precisar, entendeu? Se tiver que fazer algum evento, se precisar carregar pedra lá para construir um muro, o que precisar, a gente está aí à disposição. A gente também é uma instituição e a gente também busca parcerias, né? A gente também busca acolhimento aí para poder atender certas pessoas. Então, assim, acho que a gente consegue se ajudar. Nossa, com certeza, é um prazer estar aqui, poder falar, agradeço muito o convite. Eu acredito que quanto mais as pessoas escutam, mais elas têm o entendimento e mais têm a empatia, né? O cuidado, o olhar diferenciado. Porque às vezes tem alguém na família, ao invés de você ficar criticando os comportamentos, você pode ajudar, você pode oferecer ajuda, né? Você pode falar, não, eu escutei em tal lugar, será que não pode ser isso? Vamos procurar ajuda, né? Então, porque eu acho que as famílias precisam disso. É de apoio, não é de crítica, não é de quem aponta o dedo, né? É de quem ajuda a solucionar um problema. Exato. E é isso que nós estamos precisando e vocês estão necessitando, exatamente, né? De ajuda. E agradeço demais a parceria, estamos sempre à disposição também. Quando tiver alguma pessoa com autismo, quiser também mandar para a associação, a gente está sempre de portas abertas para receber. Muito grato mesmo pelo convite. Nós que agradecemos, Paula, agradecemos a Paula novamente pelo esclarecimento, né? Um abraço para todos os associados da PAF, que Deus olhe e proteja todos vocês. A você também, Maciel, muito obrigado novamente pelo espaço que você sempre
tá aqui com as portas abertas pra gente, né? Um abraço para minha nova presidente do meu clube, Dona Márcia Nunes. Minha nova presidente, eu votei no Ives, tá? Eu votei no Juliano. Um abraço pro vice-presidente Juliano, para Bel, para todos os nossos companheiros do clube, o nosso companheiro Cássio, que está aqui nos bastidores aqui caladinho, pro meu amigo Kelver lá da APAF também, um abraço especial para ele. Que Deus nos proteja e até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Obrigada aí por